Então, gente, agora a gente vai falar da classificação das pessoas, da pessoa jurídica, ok? A gente vai começar quanto à nacionalidade. Quanto à nacionalidade, a pessoa jurídica ela pode ser nacional ou estrangeira, tá? Vamos levar em consideração o nosso país aqui. Uma sociedade nacional, ela tem que ser organizada de conformidade com a lei do Brasil, aqui no caso, com a lei daquela nação. Então, nacional tem que ser organizada em conformidade com a lei brasileira, digamos assim, o nosso ordenamento jurídico, e tem que ter a sede da sua administração no país, no caso no Brasil. Então, uma empresa, uma pessoa jurídica, para ser classificada como pessoa jurídica nacional, ela tem que ser constituída, tem que ser organizada de conformidade com a lei brasileira e ter a sede da sua administração no Brasil. Agora, a estrangeira. Uma pessoa jurídica estrangeira, ela só pode funcionar no Brasil, por exemplo, no país, né, no caso aqui no Brasil, se tiver autorização do poder executivo. Então, uma pessoa jurídica estrangeira só pode funcionar no país com a autorização do poder executivo, podendo, salvo os casos expressos na lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira. Se eu não me engano, tá lá no artigo 1134 do Código Civil, tá? Que fala lá que as pessoas jurídicas estrangeiras, elas podem ser, salvo os casos expressos na lei, acionistas de sociedade anônima brasileira. Depois a gente tem a classificação quanto à estrutura interna. Quanto à estrutura interna pode ser corporação ou fundação. A corporação se divide em associação e sociedade. E a sociedade ainda pode se subdividir em sociedade simples e sociedade empresária. A gente vai ver isso aí. Vamos lá. Corporação. A corporação é de origem romana. O que tem a corporação? A corporação ela é a realização de fins internos, tá? Os fins internos que são estabelecidos pelos sócios. O que está em jogo ali na corporação são os interesses de quem? Dos membros ali, tá? E as corporações se dividem em associações que não têm fins lucrativos, mas sim religiosos, morais, culturais, desportivos, recreativos e etc. Então, a associação não tem fins lucrativos e de fins internos, né? Como a gente viu, a corporação, o que está em jogo na corporação é fins internos. Então, a associação não tem fins lucrativos. O próximo aí, dentro da corporação, são as sociedades, tá? As sociedades, a gente tem dois tipos de sociedade, sociedade simples e eu ia falar composta. Sociedade simples e empresários. As sociedades simples antigamente, elas eram denominadas de sociedades civis, ok? Então, sociedades simples eram denominadas de sociedades civis. Na sociedade simples, a gente tem, geralmente, ela é composta por profissionais da mesma área. E o lucro daquela sociedade é distribuído entre os sócios. Por exemplo, a gente tem um escritório de advocacia, um escritório de contábeis, um escritório de engenharia, onde você tem um escritório de advocacia compostos ali profissionais da mesma área, advogados. O lucro daquela sociedade será distribuído pelos advogados associados àquela sociedade ali. Ok? E a sociedade empresária, ela era nominada de sociedade comercial. Na sociedade comercial, na sociedade empresária, a gente tem também o lucro, como tem na sociedade simples, só que diferente. O que difere a sociedade simples da empresária é que a sociedade empresária, ela pratica habitualmente atos comerciais. Por isso que ela era denominada antes de sociedade comercial, né? O próprio nome nos induz aí. Então, lá você não tem a divisão entre os sócios, como você tem na sociedade simples. E a sociedade empresária, ela pratica habitualmente atos de comércio, ok? Isso não quer dizer que a sociedade simples não venha praticar atos de comércio, mas não habitualmente, como é na sociedade empresária. Então, o que difere a sociedade empresária da sociedade simples é que na sociedade empresária a gente tem a prática habitual de atos de comércio, ok? O próximo aí a gente tem que falar da fundação. A fundação é um outro tipo de estrutura interna
Na fundação, ela não tem também fins lucrativos, só que o objetivo, a gente viu que o objetivo da corporação são fins internos. Na fundação, o objetivo são fins externos que são estabelecidos pelo instituidor, tá? Então, o instituidor vai estabelecer o fim da fundação, e a fundação ela se compõe de 2 elementos, patrimônio e o fim. Tá, isso ficou estranho. Composto pelo patrimônio e pelo fim. O fim, ele é estabelecido pelo instituidor, como a gente já falou. E é isso. Aí agora a gente tem aqui a função. Tem a classificação quanto à função ou à órbita de sua atuação, que pode ser direito público ou direito privado, tá? O direito público, ele ainda se subdivide-se em direito público externo e direito público interno. Lá no artigo 40 do Código Civil, vai dizer que as pessoas jurídicas podem ser direito público, interno, externo e direito privado. Direito público externo são como fala? São os estados estrangeiros e demais pessoas regidas pelo direito internacional público. Então, estados estrangeiros e outras pessoas regidas pelo direito internacional público constituem as pessoas jurídicas de direito público externo, ok? Externo, de fora. Então, dentro do direito público externo, a gente tem diversas nações, né, organismos internacionais aí como ONU, OEA, Unesco e etc. E o direito público interno, né, interno, dentro, a gente tem aí da administração direta, que é União, Estados, Distrito Federal, municípios. E da administração indireta, a gente tem autarquias, fundações públicas e outras entidades de caráter público criadas por lei, ok? E direito privado, a gente tem corporação e fundação, que eu não vou me estender aqui, porque eu já falei delas, né? Então essa foi a classificação, deixa eu ver se tá faltando alguma coisa, não. Essa foi a classificação das pessoas jurídicas aí, né? Então a gente tem classificação da pessoa jurídica quanto à nacionalidade, quanto à estrutura interna e quanto à função ou órbita de atuação. Espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo.